Que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem sobre cada um de nós. Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista em Vilas Boas, estamos aqui reunidos para mais um culto ao Senhor. Uma alegria podemos ter pelo menos este momento em que nos reunimos espiritualmente para cultuarmos o nosso Deus. Comecemos com a palavra de oração. Deus bendito, Tu és o nosso Deus. Aqui estamos, Pai, reunidos em nome de Jesus, para prestarmos culto ao Senhor, o grande Deus que nos salvou com uma grande salvação, que nos salvou por meio de Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado naquela cruz. Nos salvou também pelo lavar do Espírito Santo, que acontece em nós quando cremos em Cristo como nosso Salvador. E aqui está o Teu povo, para juntos prestarmos culto ao Teu nome. Que o Senhor receba neste momento a nossa adoração. Declaramos nossa total dependência de Ti. Sem o Senhor não temos a mínima condição de existir, de viver, de fazer algo neste mundo. Receba, Pai, nossa gratidão neste momento. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, vamos então cantar ao Senhor um cântico neste momento. Que você, onde estiver, também louve ao Senhor no seu coração, que juntos adoremos ao nosso Deus. Estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Queridos, leiamos neste momento a palavra do Senhor. Leremos agora o Salmo 93. Convido quem puder nos acompanhar. Também abra sua Bíblia neste momento. Salmo 93 da palavra de Deus. Um texto que fala sobre, que exalta Deus como grande rei. Lerei a palavra do Senhor. Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos,
A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Graças a Deus. Veja como o último verso fala que os testemunhos de Deus, a palavra dele, os testemunhos são fidelíssimos. Nós podemos crer naquilo que o Senhor afirmou. Nossa fé repousa nisso, em quem Deus é, no seu caráter, naquilo que ele disse para nós, e que de fato ele vai cumprir a sua palavra para conosco. O Senhor reina. Vamos exaltar ao Senhor agora com o hino, e convido também novamente você a louvar ao Senhor juntamente conosco. Cantemos ao nosso Deus. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus os guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus os guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus os guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde para o seu louvor, para seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus os guarde para seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Queridos, teremos agora a nossa oração intercessória. Iremos colocar perante o nosso Deus nossos pedidos, a nossa luta, a nossa angústia. Ainda estamos em tempos de separação, em tempos que o temor chega ao nosso coração e à nossa mente, e certamente temos muitos queridos que passam por questões particulares. Então convido agora novamente você que nos assiste a orar ao Senhor, a colocar perante o nosso Deus a sua petição. Oremos ao nosso Senhor. Deus bendito, Deus poderoso, aqui estamos como igreja, mais uma vez, para interceder ao Senhor, para clamar ao grande Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que nos salva, o Deus que nos santifica, o Deus que certamente um dia irá nos glorificar no retorno de Cristo a este mundo. Aqui estão as tuas ovelhas, Pai. Como igreja, queremos colocar perante o Senhor as ovelhas tuas que foram compradas por Cristo na cruz do Calvário. E temos, Pai, tantos irmãos que passam nestes dias momentos difíceis em sua vida. Aqueles que padecem com a doença, que estão em tratamento, aqueles que esperam uma resposta do médico, que esperam, Deus, pelo remédio. E declaramos que a nossa confiança está no Senhor, em Ti que nós refugiamos, até que passe as calamidades dessa vida. Então sustenta aqueles que sentem dores, aqueles que sentem a angústia dessa vida, Senhor Deus, que Tua graça alcance a cada um, em nome de Jesus.
Pedimos ao Senhor para aqueles que estão aflitos com a questão financeira, que estão com dívidas, que têm algo a receber, que estão perdendo o emprego, perdendo o serviço. Senhor, sustenta-nos neste momento, que nosso olhar se volte realmente para o Senhor, que o Senhor dê graça e misericórdia para conosco nesse dia, nesse tempo de dificuldade, Senhor Deus. Tua palavra diz que o Senhor sustenta, o Senhor nos guarda, e cremos nisso, queremos descansar na Tua promessa para conosco. Abençoa-nos nessa questão, abençoa as famílias da igreja, os relacionamentos entre pais e filhos, entre casais, que Tua graça também os abençoe grandemente nesses dias, e queremos agora depositar perante Teu altar de graça o pedido pessoal de cada um, aquilo que está no nosso coração, que só o Senhor conhece, aquilo talvez não tenhamos externado para ninguém, mas que Teu Espírito conhece. Aqui está, Pai, perante o Senhor a nossa vida, o nosso coração, a nossa vida, o nosso futuro. Tudo, Pai, entregamos a Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Agora vamos ainda louvar ao Senhor com mais alguns cânticos, depois teremos a palavra de Deus neste momento. Deus abençoe. Autor da vida, vem reinar.
Deus que fez os céus e fez a terra com o poder de sua palavra e reina com autoridade. O Deus que até os ventos lhe obedecem, cuja palavra é suficiente para os mortos levantar. Ninguém é como Ele, o grande eu sou. Tu és o Deus que adoramos, todo-poderoso, soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos. O Deus que por amor deixou seu trono para levar sobre seus ombros nossa culpa e transgressão. Jesus, exaltado sobre todos, nome sobre todo nome, só nele existe salvação. Ninguém é como Ele, o grande eu sou. A Ele seja a glória e o poder, tudo lhe pertence dele. Tu és o Deus que adoramos, o todo-poderoso, soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos. Te adoramos. Ninguém é como Ele, o grande eu sou. A Ele seja a glória e o poder, tudo lhe pertence dele. Tu és o Deus que adoramos, o todo-poderoso, soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. Tu és o Deus que adoramos, que derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Queridos, nosso texto de hoje é Marcos capítulo 11, do verso 20 até o versículo 26. Convido os irmãos que nos assistem a que abram suas Bíblias nesse trecho da palavra do Senhor. Marcos capítulo 11, do verso 20 até o verso 26. Pretendo continuar a exposição do Evangelho de Marcos, como temos feito aqui continuamente. Esta é a palavra do Senhor, Marcos 11, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Até este verso, e antes de continuarmos, vamos novamente repetir nosso texto de sempre, que é o versículo 18 do Salmo 119, que assim diz: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que Deus abençoe. Queridos, estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 11. E o capítulo 11 começa com Jesus chegando a Jerusalém. Era a sua última visita àquela cidade, última viagem àquela cidade. Naquela semana ele iria ser crucificado, iria morrer, então ao terceiro dia iria ressuscitar. Quando chega capítulo 11, há uma entrada triunfal, ele é recebido com uma aclamação pelo povo, e vai então ali ao templo. Ao chegar ao templo, ele observa o que acontece e retorna a Betânia. E no dia seguinte, pela manhã, está indo de volta para Jerusalém, passa por uma figueira. Ele vai lá, observa a figueira, vê se há algum fruto, não encontra fruto e amaldiçoa aquela figueira. Então vai para Jerusalém e lá então exerce juízo sobre aquela elite religiosa que fazia comércio com o templo do Senhor, expulsa os cambistas, expulsa os comerciantes e faz ali uma limpa. Então no dia seguinte estão novamente naquele caminho, e Pedro observa, como vimos aqui no texto, que a figueira que Jesus tinha amaldiçoado estava seca, completamente seca. Ele nota isso, é um certo espanto na palavra de Pedro também aqui. E já entendemos então que o milagre da figueira aponta para o juízo que haveria de cair sobre Israel. É uma figura que traz em si uma lição sobre fé, como veremos aqui. Então, aquela figueira sendo seca era um símbolo do juízo que cairia sobre Israel. E esse milagre negativo que Jesus fez de amaldiçoar a figueira e ela secar, traz lições para nós sobre oração, sobre fé e também sobre perdão. E sobre isso quero falar nessa mensagem, sobre fé e perdão. E é uma palavra que une as duas partes. Vou colocar em duas partes a mensagem. Primeira parte sobre fé, vou me concentrar mais na primeira parte, e a segunda parte então sobre perdão. E é interessante que a palavra oração une as duas partes do texto. Veja que fala, por exemplo, aqui, o versículo 24: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, assim será convosco. E no versículo 25: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Então a palavra oração une os dois textos, e veremos então no final uma palavra final sobre Jesus a respeito de como devemos orar, ou nossa atitude enquanto oramos. Vamos para a primeira parte do texto, falemos sobre fé. E esse é um texto que tem sido utilizado em algumas situações, penso eu, de maneira equivocada, concedendo à fé um caráter de um poder impessoal que pode ser utilizado por pessoas em momentos diferentes, com objetivos diferentes. Mas não devemos entender a fé aqui nesse sentido como algo impessoal.
Primeiramente, quero colocar o que o texto não afirma sobre fé. E quando interpretamos um texto da palavra do Senhor, é importante compararmos com outros textos que a Bíblia como um todo diz a respeito disso. Então, o que o texto não diz sobre a fé? O texto não está dizendo que a fé é impessoal e pode ser usada como poder espiritual conforme o desejo do crente. E tem sido assim usado esse texto em algumas situações. Se você deseja, se você crer, se você declarar, então isso vai acontecer. Também o texto não está dizendo que nós devemos ter o tipo de fé que Deus tem. Isso pode parecer um pouco estranho à primeira vista, mas no versículo 22, Jesus começa dizendo: tende fé em Deus. E no texto grego, a palavra a expressão tende fé em Deus pode ser, de uma certa forma, até traduzida como tende a fé de Deus. Os gramaticamente não interpretam dessa forma, a maneira correta é tende fé em Deus, mas algumas pessoas têm interpretado ou traduzido dessa forma, tende a fé de Deus. E o que elas querem dizer com isso? Se baseiam também em Romanos capítulo 4, verso 17, que assim diz: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Afirmo que esta é o tipo de fé que Deus teria, ou que Deus tem, né? Deus, ao criar algo, Ele imaginou isso na sua mente, Ele declarou, chamou à existência, aquilo veio então a aparecer. Então, segundo essa linha de ensino, de pensamento, os crentes têm que fazer a mesma coisa. Se nós desejamos algo, queremos algo, nós temos que imaginar isso em nossa mente primeiramente, temos que visualizar isso, e então declarar o que queremos, e se tivermos fé, aquilo virá à existência, aquilo virá então a acontecer em nossa vida. Há variantes nessa ideia de confissão positiva, de declarar: você quer uma casa, quer um bem, você vai lá, tem que colocar o seu pé e declarar, ou fazer algum tipo de ato profético. Então aquilo vai acontecer porque é uma promessa bíblica, é uma chave espiritual para alcançar bênçãos, e assim então deveria ser feito. Há variantes, porém, em relação a isso, mas essa é uma ideia básica de imaginar, declarar, crer, então aquilo irá acontecer. Mas o texto não está dizendo isso. E para entendermos o que o texto diz, devemos então, como disse, olhar para outros textos da Bíblia, o que a Bíblia como um todo diz a respeito de fé, de oração e de receber bênçãos. Quero ler com os irmãos aqui 4 textos da palavra do Senhor que falam sobre esses assuntos. O primeiro texto é Tiago, capítulo 4, versículos 2, o final do verso 2 e o verso 3. Diz assim: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja o que o texto diz. De fato, a igreja não recebia porque não pedia. E quando pedia, também não recebia, porque pedia mal. Era para esbanjar, eram coisas carnais. Então o texto já nos diz que não é uma simples questão de saber uma chave mágica, os passos para a vitória, ou declarar de uma certa forma que a coisa vai acontecer. Mas há algo mais em relação a isso. Tem a ver com o caráter da nossa oração. O que de fato estamos pedindo para o Deus verdadeiro. Outro texto que quero citar, esse também muito importante, é 1 João capítulo 5, verso 14. Veja o que fala a palavra do Senhor. E esta é a confiança, olha o termo importante, esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, ou sabemos literalmente isso, de que obtemos os pedidos de que lhe temos feito. O que o texto fala sobre pedir, sobre oração, fala que nós temos a confiança, a nossa fé, nossa confiança é essa, que se pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus, então assim, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos responder. É o que o texto, que a Bíblia de fato coloca. Não são os meus pedidos do jeito que eu quero, da minha visualização, da minha maneira de entender, mas aquilo que Deus quer, o que Deus quiser,
Ele então irá realizar. Estamos certos que se Ele ouve aquilo que pedimos segundo a sua vontade, então estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Nós temos na Bíblia 2 grandes exemplos dessas duas lições. O primeiro exemplo principal, sem dúvida, é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Iremos para Lucas capítulo 22, verso 42, lerei também aqui o texto. O contexto do texto é bastante conhecido. Jesus está no Getsêmani, no momento de grande angústia, e o texto de Lucas fala que tal foi a sua angústia, a sua dor, naquele momento, que chegou a suar gotas de sangue. Estava em tremenda aflição o nosso Salvador, entendendo que iria acontecer com ele em poucas horas. E na sua oração, ele assim dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O Filho de Deus, orando dessa forma: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Devemos entender isso, meus queridos, em relação ao tempo que vivemos, nossos pedidos pessoais, e podemos pensar: mas puxa, eu quero tanto alguma coisa, mas Deus não me abençoa, né? Será que falta algo na minha vida? Tudo tem que ser colocado perante o Senhor, de acordo com a vontade dEle. E já tenho dito aos irmãos sobre esse texto, é a única oração que Jesus Cristo fez, para a qual Deus disse não. Deus disse não para esta oração. Ele teve que passar pelo cálice do sofrimento da cruz, e Deus disse não naquele momento para Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos. Deus Pai disse não ao Deus Filho por amor a nós. Ainda outro exemplo, também bastante conhecido, agora de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele pede ao Senhor pelo espinho na carne. Não temos como determinar o que era de fato o espinho na carne de Paulo. Nossa melhor ideia é de que fosse uma doença que ele tivesse, talvez até nos olhos, é uma boa suposição, mas ele orou ao Senhor. E veja o que fala o texto bíblico, que Paulo afirmou a respeito disso. Por causa disso, do espinho na carne, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. E veja, quem está pedindo aqui é o apóstolo Paulo. E lembremos, meus irmãos, do que Deus fez por meio do apóstolo Paulo. Ele fez milagres extraordinários. A expressão que Lucas utiliza em Atos, ao se referir aos milagres que eram feitos por Deus por intermédio do apóstolo Paulo. Eram milagres extraordinários. Este homem que teve revelação de Deus, um pouquinho antes, em capítulo 12 mesmo, ele disse que tinha sido arrebatado ao 3º céu, e teve revelação tremenda, que nem podia contar o que tinha visto, e até foi permitido que tivesse esse espinho na carne, para que não tivesse orgulho daquilo, da sua revelação. Este homem pediu 3 vezes ao Senhor para que o espinho saísse. E Deus então fala: não vai sair. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus tinha um propósito na fraqueza de Paulo, para que o poder de Deus fosse aperfeiçoado por meio dele, e assim fosse o apóstolo que Deus queria que ele fosse. Se fosse no tempo de hoje, diríamos: olha, Paulo não sabia o segredo da oração vitoriosa, ele tinha que ser ensinado, passar por algum curso, ir a algum congresso, para saber então como orar de maneira efetiva, para declarar, para visualizar, para entender que ele tem que vencer, tem que ser sempre vitorioso, que qualquer tipo de doença, de fraqueza, é um sinal de inferioridade cristã, de pouco poder cristão. Mas não é isso que a Bíblia nos coloca. Jesus e Paulo ouviram o não de Deus. Será que eles não conheciam o segredo da vitória? Então, o que o texto quer dizer? O texto enfatiza a necessidade de crer. Sim, nós precisamos crer no Senhor. Vemos no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 9, uma outra situação em que aquele
Tinha um pai com aquela criança que era endemoniada e os próprios discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então Jesus chega e no seu poder expulsa aquele demônio, a criança é salva, é curada. E há um diálogo entre Jesus e o pai daquela criança, e aquele homem pede ao Senhor: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. Jesus responde: se podes, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Para Deus não há impossíveis. Sim, essa é a nossa fé, meus irmãos, que Deus faz qualquer coisa de acordo com o seu caráter. Deus pode todas as coisas de acordo com o seu poder, com os seus planos e com a sua vontade. E nós descansamos no caráter do Senhor, em quem Deus é. Nós temos que crer na pessoa, no caráter de Deus, como um ser pessoal, soberano, santo e amoroso, que sinceramente se preocupa conosco. Esta é a nossa fé. Então temos que ter cuidado, meus irmãos, em colocar fé na fé. A nossa fé não está naquilo que Deus nos deu como relacionamento com Ele, seja na própria Bíblia, ou na fé, ou no louvor, ou em coisas assim. Entendamos o que eu quero colocar aqui. Nossa fé tem que repousar tão somente na pessoa de Deus, no caráter de Deus, em quem Ele colocou como mediador, que é Jesus Cristo. Nossa fé repousa tão somente em Jesus. Ele mandou que nós orássemos, mas a nossa fé não está na oração. Ele mandou que nós crêssemos, mas a nossa fé não está na fé. Ele mandou que nós lêssemos, entendêssemos e seguíssemos a palavra do Senhor, mas nossa fé não está nesse livro. Um exemplo, por exemplo, como as pessoas colocam fé no objeto e não em Deus. É muito comum pessoas colocarem talvez uma Bíblia aberta dentro de casa, ou no carro, ou no escritório, para abençoar o lugar. Acham que a Bíblia aberta, que aquele objeto, então vai abençoar o ambiente em que estão. Isso é crer no objeto e não crer em Deus. São coisas diferentes. Nossa fé tem que estar tão somente em Deus. Assim, em relação também ao louvor. O louvor é a maneira pela qual nós colocamos nossa gratidão a Deus pelas coisas que Ele fez por nós. Mas nossa fé não está no louvor em si. É Deus quem liberta. E temos que ter cuidado, então, sacramentalizar, então, aquilo que Deus nos concedeu, como louvor, como a Bíblia, como a própria fé, como a oração. Entendamos isso. Nossa fé repousa em Deus. Veja que o texto bíblico fala ainda a respeito de fé. Vou ler agora Hebreus, capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Entendem o texto, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Nós cremos em uma pessoa, um ser divino, ser soberano, que é tremendo, que nos ama, e esse Deus nos recompensa. Nós cremos no caráter de Deus, que Ele cumpre aquilo que Ele prometeu para nós. Novamente, não cremos em objetos, não cremos naquilo que são até coisas espirituais. A nossa fé não repousa nisso. Nossa fé repousa no Senhor. Ainda Mateus capítulo 6 diz assim: o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Aqui Jesus fala das necessidades da nossa vida, da comida, da bebida, do nosso vestuário. E Jesus, no Sermão do Monte, esse texto está no Sermão do Monte, diz isso, que nosso Pai Celestial sabe da nossa necessidade. E é muito interessante ver a expressão que Jesus usa para Deus aqui nesse texto. O Pai Celestial, o Pai que cuida dos seus filhos. O Pai sabe daquilo que o seu filho precisa, e Deus, como Pai, está suprindo a nossa necessidade. Novamente, a nossa confiança está na pessoa de Deus, no seu caráter. Voltemos ao texto de Marcos. O versículo 24, então, é um ensino de que Jesus quer dar aos seus discípulos. Ele fala de pedir
em oração. E o verso, então, 23, é uma ilustração da necessidade de orar, de crer ao Senhor. Entendamos, o verso 24 começa, por isso, é a conclusão de Jesus. Aqui está o ensino de Jesus, o que ele quer ensinar aos seus discípulos nesse texto. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Então Jesus que está enfatizando a necessidade de crer enquanto oramos. Isso está no versículo 24. E no versículo 23, que fala sobre declarar ao monte, falar com o monte, ele se transportar, é uma figura que Jesus está utilizando para provar o seu ponto. Mas o grande ensino é o versículo 24. Qual é a lição para nós, meus queridos? Nós temos que orar e crer em Deus, crer na pessoa de Deus, crer no caráter de Deus, que Ele de fato fará aquilo que é da sua vontade. Então vamos agora para, sim, é necessário ter fé, desculpe, sim, é necessário ter fé. Resumindo a primeira parte, meus irmãos, mas a fé não é um poder pessoal, de uma virtude impessoal. Antes, é a firme confiança em um Deus pessoal, que é fiel e tem cuidado de nós. Então agora vamos para a segunda parte do texto, que fala sobre perdão. E como disse, a expressão oração é que une as duas partes. O versículo 24, que é o ensino de Jesus, fala que temos que crer enquanto oramos. E o versículo 26 fala que enquanto estivermos orando, pedindo ao Senhor, se lembrarmos que nós temos alguma falta contra algum irmão, nós temos que perdoar. A ideia é que a falta de perdão pode interromper a oração. É necessário perdoar e pedir perdão. Quero ler mais um texto da palavra do Senhor, agora Mateus capítulo 18, que fala sobre a necessidade do perdão, um texto também bastante conhecido. Vou ler aqui, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então nós temos que perdoar. Sempre que há uma situação em que somos ofendidos e há necessidade de perdão, nós precisamos perdoar. E logo em seguida Jesus conta uma parábola de um credor incompassivo, uma parábola também bastante conhecida, que demonstra a necessidade, meus irmãos, de nós perdoarmos aquelas pessoas que nos pedem perdão, aquelas pessoas que realmente estão arrependidas. Não podemos segurar o perdão. E preciso dizer aos irmãos que há vidas paradas porque não dão perdão, porque não concedem perdão. Há vidas estagnadas em seu viver, naquilo que fazem, na sua existência, que até ficam doentes, literalmente, fisicamente e também emocionalmente, porque não concedem perdão. Lembro de uma situação que aconteceu vários anos atrás, em uma igreja, e naquela igreja estava lá o pastor, e um membro daquela igreja se levanta contra o pastor por motivos injustos, errados, e começa um levante ali contra ele, e chega até a escrever cartas, e faz um certo motim contra aquele líder, o pastor daquela igreja. E houve bastante confusão naquele momento ali, infelizmente algo pecaminoso ali aconteceu, né? Porque foi esse levante contra a figura espiritual do pastor. O problema acabou sendo resolvido, mas aquele homem que começou o levante, que começou esse motim, posso colocar assim dessa forma, acabou adoecendo. E foi piorando sua vida. E, meus irmãos, chegou até o leito de hospital, até o leito de morte. Até o leito de morte. E quando estava lá, ele pede para chamar aquele pastor, e aquele pastor vai então ali ao hospital, conversa com ele, e aquele homem então pede perdão pelo seu erro, pelo seu pecado que havia cometido contra aquele pastor. Ao perdão, ao pedido de perdão, o perdão é liberado. E, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, aquele homem recupera a sua vida, recupera a sua saúde, retorna à mesma igreja, e foi bênção
naquele ministério. Deus perdoa e nós também devemos perdoar. Muitas vezes nós queremos ser mais justos do que Deus, pretendemos ser mais duros do que Deus, pretendemos ter um julgamento mais pesado do que o próprio Deus, que é justo, que é santo. Se nós somos perdoados por Deus de maneira imerecida, também devemos perdoar de maneira imerecida aqueles que assim se arrependem e pedem perdão. Meus irmãos, quero concluir minha mensagem nesse momento, resumindo então o ensino. Jesus aqui nos dá duas lições sobre oração. Oração, de fato, é a grande ideia de Cristo. Primeiro, enquanto nós oramos, nós precisamos crer em Deus, na pessoa de Deus, o caráter de Deus. Nossas orações não são um poder impessoal, mas são dirigidas a um Deus pessoal, verdadeiro, que cuida de nós. E, finalmente, a necessidade de perdoar. Pelo que Jesus aqui nos coloca, é algo extremamente importante, até mesmo quando nós oramos. Finalmente, meus irmãos, quero relembrar aqui o Salmo 46, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quero terminar com essa palavra neste momento. No tempo que vivemos de aflição por causa da doença do coronavírus, no tempo que vivemos em que passamos ali pela insegurança em relação ao dia de amanhã, em relação às finanças, até a nossa própria saúde, e não somente nessas questões que nos afligem nesse tempo, mas em questões particulares do nosso viver, que temos colocado perante o Senhor continuamente. O que devemos fazer? Nós devemos orar com fé, orar crendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele realmente fará as coisas conforme a sua vontade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, assim diz o Senhor. Ouviremos uma música, depois teremos nossa oração nesse momento para encerrarmos o nosso culto. Que Deus abençoe. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para os mares. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para os mares. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Queridos, oremos ao Senhor neste momento. Pai amado, aquieta o nosso coração no Senhor. Possamos entender, Pai, a Tua vontade e continuamente crescer na fé,
no conhecimento de um Deus pessoal, poderoso, soberano, amoroso, que tem cuidado de nós, que sabe daquilo que nós precisamos. Senhor, concede aquilo que está no nosso coração, e se o Senhor não conceder, concede graça para que possamos suportar o tempo presente. Declaramos que a nossa vida, a nossa confiança repousa tão somente no Senhor e na obra de Cristo na cruz do Calvário. Abençoa o teu povo e que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Amém. Que Deus abençoe. Fiquem na paz de Deus.